Observe a figura ao lado e repare que alguns objetos estão flutuando e outros estão no fundo do recipiente. Em seguida, faça o que se pede. Faça um X sobre os objetos que são mais densos que a água. Vocês vão fazer X nos objetos que estão no fundo da bacia. Circule os objetos que são menos densos que a água, ou seja, vocês vão circular todos os que estão boiando. Explique o que diferencia esses objetos um dos outros, para que alguns deles flutuem e os outros afundem na água. Esses objetos são feitos de materiais diferentes e apresentam densidades diferentes. Além disso, as bolas estão cheias de ar, o que diminui a densidade desses objetos como um todo, fazendo com que flutuem. Observe nas imagens ao lado que a tangerina com casca flutua na água, mas afunda se for descascada. Como é possível explicar o fato de a tangerina com a casca flutuar na água? A tangerina com a casca apresenta espaço onde o ar se acumula, deixando a fruta com a densidade menor que a da água, por isso que ela flutua. Por que a tangerina afunda quando a casca é retirada? Ao descascar a tangerina, os espaços com ar são removidos e a fruta torna-se mais densa que a água, ou seja, fica mais pesada, por isso que ela afunda. Os gomos e a casca da tangerina têm a mesma densidade? Justifique sua resposta. Não, os gomos são mais densos que a casca. Então, os gomos são mais pesados e a casca é mais leve. A casca da tangerina pode flutuar sobre a água se estiver em formato de concha. Explique como o formato da casca pode influenciar na flutuação. A força de empuxo pode ser maior ou menor, dependendo do formato da casca. O empuxo é a força contrária ao peso da casca e aumenta conforme o volume da água deslocado pela casca. Ou seja, em vez de afundar, vai flutuar, tá? Por causa do empuxo, que é a força contrária ao peso da casca. Se a casca tem a tendência de afundar, o empuxo vai empurrar para cima, tá bom? Os primeiros barcos eram feitos de madeiras menos densas que a água. Com o desenvolvimento do ferro e do aço, as embarcações passaram a ser feitas com esses materiais, por eles serem mais resistentes que a madeira. Contudo, muitas pessoas não entendiam como, mesmo sendo tão pesadas, essas embarcações não afundavam. Existem até mesmo relatos de marinheiros que se recusavam a entrar nos navios de metal, temendo que eles fossem afundar. Imagine que você voltou no tempo. O que diria para convencer o marinheiro dessa época de que os navios de ferro são seguros? Embora a densidade do ferro seja superior à da água, o navio apresenta grandes espaços cheios de ar, o que diminui sua densidade como um todo. Além disso, o formato do navio aumenta a força de empuxo, ou seja, ele só vai afundar mesmo se todo esse espaço dentro dele, que está cheio de ar, for enchido com água. Aí ele afunda igual o Titanic. Lembram do Titanic? Tá bom? O Titanic bateu lá no iceberg e embaixo do navio encheu-se de água. Por isso que ele afundou. Tá bom? A imagem ao lado mostra uma mistura de óleo e água. Sobre essa mistura, assinale as alternativas que forem verdadeiras. O óleo é menos denso do que a água e insolúvel em água, ou seja, ele é mais leve e não é solúvel em água. Você pode até pegar uma colher, misturar bem e esperar um pouquinho. Aí vocês vão ver que as gotinhas de óleo vão se juntar todinhas na superfície, tá bom? Analise as imagens e escreva se os materiais misturados à água são solúveis ou insolúveis, justificando sua resposta. Corante de alimentos é solúvel. Quando adicionamos corante à água, ele se dissolve completamente e não conseguimos ver o corante e a água separadamente. O mesmo ocorre com os sucos em pó e os concentrados quando misturados com a água. A gente não consegue distinguir o que é o suco e o que é a água, tá bom? Isopor e pedaço de rocha são insolúveis. Quando colocamos isopor ou um pedaço de rocha na água, continuamos vendo esses objetos porque eles não se dissolvem na água.
O isopor flutua porque é menos denso que a água e a pedra afunda porque é mais densa que a água. Gente, é pedra, pedra, não é um pedaço de terra não, tá? Se vocês colocarem terra dentro da água, mesmo aquelas bolinhas, ela vai dissolver, tá bom? Tem que ser pedrinha, pedra, pedrinha, 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 não aquelas bolinhas de terra, tá bom? Aquela bolinha de terra dentro, em contato com a água, ela vai dissolver, tá? Aí vai virar barro.